De volta com a Revista da Cidade, agora nós vamos conversar com o doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Se é que nós podemos dizer bom dia no que aconteceu no domingo, que chocou o país inteiro. É uma segunda-feira triste, né? Sim. Um final de semana triste, e começamos a semana agora com essa notícia aí que teve uma repercussão a nível mundial, né? Que é realmente uma tragédia que deixa todos os brasileiros completamente perplexos diante da situação. Claro, né? E nem tem como não ficar. Agora, o questionamento que fica, e todos os noticiários andam falando, é sobre o preparo, o despreparo que essa boate Kiss and Fly, lá do Rio Grande do Sul, ela não tinha esse preparo para comportar essa quantidade de pessoas e também não tinha saída de emergência. Pode uma casa noturna seguir dessa forma, com uma única saída? Olha, Marise, eu acho que nós temos que, na verdade, pensar nessa tragédia de duas formas. Primeiro, a própria tragédia em si, ou seja, que chocou, que, enfim, nós tivemos um resultado, estão se falando em 231 vítimas e alguns outros noticiários, 233 até 234 vítimas. Não podemos deixar de elencar isso, que é uma tragédia de proporções. É a terceira, ou a segunda maior, né? Porque na verdade nós tivemos a questão dos dois acidentes, o da TAM e da Gol, né? Que uma foram 199 pessoas e a outra foram 228 pessoas. E essa tragédia com 231 pessoas já confirmadas, e diante que o Brasil, às vezes eu percebo que o Brasil ele não tem a capacidade de punir as pessoas. Eu espero que nessa tragédia ela comece efetivamente não só a ser investigada. O que me preocupou muito foi uma declaração do delegado de Santa Maria, já rotulando, ou pelo menos já se antecipando, falando de um homicídio culposo. Isso realmente me deixa bastante perplexo. Por quê? Porque diante de tantos erros, diante de tantas incompetências, não só em relação ao alvará de funcionamento, porque é óbvio, se você tem um alvará de funcionamento vencido em agosto de 2012, portanto nós temos aí pelo menos aí quase 7 meses, 6 para 7 meses com alvará de funcionamento vencido. O que obviamente, se tivesse uma fiscalização eficiente no Brasil, e que eu não estou falando só em Santa Maria, eu estou falando de uma forma geral, no Brasil inteiro, né? Se tivéssemos uma fiscalização decente, uma fiscalização séria, responsável, obviamente essa tragédia não teria ocorrido. Né? Primeiro porque essa casa estaria fechada, né? Sem atender às exigências do Corpo de Bombeiro, obviamente ela estaria fechada. Não estaríamos hoje noticiando essa tragédia. Esse é o primeiro ponto, ou seja, as pessoas têm que ser responsabilizadas, não só o poder público, mas sobretudo aquele que é efetivamente o proprietário, né? O proprietário da casa noturna, é ele que responde por qualquer problema que ocorra. Não é só a questão de você ter uma única saída ou uma entrada e uma única saída. Não, eu acho que isso, obviamente, já há um erro de arquitetura, já há um erro até em matéria de segurança do Corpo de Bombeiro, ou seja, segurança das pessoas que ali se encontram. Porque nós estamos falando, não tem a punição. Nós estamos falando de 1.400, 1.500 pessoas dentro de que era a capacidade da boate. Então isso, nós já estamos diante de um crime. Não podemos falar que isso é um homicídio culposo, ou seja, uma sucessão de homicídio culposo. Então eu acho que é uma irresponsabilidade do delegado de Santa Maria, já dá uma declaração do homicídio culposo, que nada mais é do que cesta básica, né? Nós não podemos transformar uma tragédia dessa, aonde tem responsáveis, aonde tem culpados, aonde tem pessoas que efetivamente têm que responder por um crime do dolo eventual, que nós chamamos, que é uma figura que muitas vezes as pessoas que não conhecem, não sabem bem como é que funciona essa questão do dolo eventual. Não é a intenção, morreu, mas ele não tinha intenção, que é o homicídio culposo, não tinha intenção de matar. Só que existe uma outra figura no mundo jurídico, que é aquele que assume o risco de produzir o resultado morte, né? Eu vou dar um exemplo, a questão mesmo da TAM, aqui do acidente da TAM, aquilo não foi um acidente da TAM, aquilo na verdade houve uma sucessão de erros, e que obviamente você deveria ter responsabilizado, as pessoas deveriam ter respondido dentro do homicídio no dolo eventual, ou seja, assumir o risco de produzir o resultado a partir do momento que permite que aquela situação aconteça, né? E agora essa questão o próprio
problema do acidente da Gol também, ou seja, vai lá e desliga o transponder, que é justamente aonde é o radar, né, que é o acidente da Gol que aconteceu no norte do país, também é uma responsabilidade. E agora nós estamos diante da tragédia lá de Santa Maria, aonde você deixa de cumprir várias exigências, não só do poder público, mas sobretudo exigências de segurança do próprio local. Então, o que acontece? Você tem a questão do próprio alvará, depois você tem o problema de saídas de emergências, depois você tem o problema de show pirotécnico dentro de uma boate onde você tem 1.500 pessoas, ou seja, no mínimo isso é uma irresponsabilidade. É a mesma coisa de você acender fogos de artifício dentro da tua casa. Alguém faz isso dentro de casa? Claro que não. Você tem todos os cuidados para acender uma vela. Sim. Então, você tem materiais poliuretano, né? Você tem ou seja, você tem materiais infláveis que servem para revestir, que é um revestimento acústico, que aquilo é um material completamente inflamável. Aí você coloca vários fogos de artifícios dentro de um palco, aonde imediatamente atingiu o quê? O teto, aonde você tem um produto inflamável. Então isso é uma irresponsabilidade de quem efetivamente trata. Depois você tem uma questão de má sinalização da saída de emergência. Além de ter uma única saída, você não tem sinalização. As pessoas diante daquela situação deve ter dado um curto, ou seja, acabou, a luz cai, tudo isso ocorre e as pessoas não têm para onde sair. Ou seja, falta sinalização no chão, essa sinalização de luminosidade, falta sinalização de placa. Você vê que muita gente morreu aonde? Morreu dentro do banheiro por asfixia. Aliás, a grande quantidade de mortes ocorrida foi por asfixia. Aí você tem um corpo de seguranças mal instruídos, porque diante daquela situação ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Começa a barrar as pessoas e não deixam que as pessoas saiam da boate. Primeiro tinha que fazer o pagamento da comanda. Que tinham que fazer o pagamento da comanda. Olha o problema. E uma questão mais ainda que eu vejo mais problemática, muitas pessoas morreram, foram encontradas na porta de saída e só não puderam sair porque na verdade a saída estava trancada, né? Então você vê uma sucessão de erros, uma sucessão de problemas que eu não posso entender, senão obviamente o cometimento de um crime no dolo eventual. Claro, eu até gostaria de continuar a falar sobre esses erros, mas antes eu quero também entender como que fica a cabeça da pessoa, do sobrevivente desse trauma. Nós temos na linha a doutora Olga Tessari, que ela é psicóloga. A Olga já está com a gente, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no Revista da Cidade. Como que um sobrevivente, ele consegue depois conviver com esse tipo de tragédia? Quais são os traumas e o que a família pode fazer para ajudar? Bom, em primeiro lugar, existe muita revolta, muita raiva. A pessoa está, digamos, sofrendo muito com tudo aquilo que ela passou. Então, no primeiro momento, ela pode chorar muito, ela pode não acreditar naquilo que ela está passando, ela pode estar sofrendo um momento, digamos, como se ela estivesse sonhando, como se não fosse real. Então, ela se revolta, ela descarrega a raiva em cima das pessoas com quem ela convive. Então, é muito importante que a família, nesse momento, e os amigos, estejam solidários à dor dessa pessoa, né? Porque, na verdade, ela sobreviveu, mas ela também perdeu muitas pessoas queridas. Então, nesse primeiro momento, não dá para falar sobre trauma, mas por perdas e sofrimento. Então, você precisa permitir que essa pessoa chore, você precisa permitir que essa pessoa fale. Então, seja um bom ouvinte para essa pessoa, né? E ao longo do tempo observe se essa pessoa vai apresentar algum trauma ou não. Normalmente, as pessoas que não superam muito uma perda, um trauma desse tipo, uma situação desse tipo, elas entram, digamos, em depressão, elas criam ansiedade, muitas vezes elas se tornam compulsivas, elas passam a comer demais ou a se envolver com drogas, álcool. Então isso é uma coisa que você vai observar ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, é natural que a pessoa esteja sofrendo. Então, você precisa acolhê-la. Sim, e os pais que perderam os filhos, que a maioria
dos mortos eram jovens, né? Os pais, os familiares que tiveram essa perda tão grande, jovens, e já vem na cabeça aquilo tudo, né? Poxa vida, ele tinha uma vida toda pela frente. Como eles podem lidar com esse tipo de coisa? Que tipo de ajuda eles precisam procurar? Na verdade, segundo a lei natural da vida, primeiro vão os pais, depois os filhos. Então a dor da perda de um filho é uma dor muito grande. Então esses pais, em primeiro lugar, eles não se conformam. Então é normal um sentimento de revolta. Revolta contra o local onde o filho morreu, contra os donos do local onde o filho morreu. Então é muito natural os pais se tornarem agressivos, os pais se tornarem muito raivosos. E muitos pais também se abaterem com essa perda, né? Vai depender de como era a relação com esse filho, se esse filho tinha tanta importância na vida deles, porque muitas vezes os pais vivem em função dos seus filhos. Então, se eles perdem o filho, eles perdem a sua referência também. Então, é fundamental que os familiares desses pais estejam presentes nesse momento para acolhê-los também, como eu falei no momento anterior. Acolhimento é muito importante, saber ouvir é muito importante e alguém tomar a frente dos cuidados básicos dentro dessa casa, porque esses pais estão perdidos, eles estão sem referência nesse momento. Então, é fundamental que alguém da família ou algum amigo tome a frente, como cuidar da casa, fazer comida e trazer esses pais aos poucos para a vida normal. Porque realmente a dor da perda, ela demora de acordo com a importância que a pessoa tem na nossa vida. Então, no primeiro momento, a pessoa sofre muito. Ela pode ter momentos em que ela aparenta estar normal, em que ela aparenta estar tudo bem com ela, mas daqui a pouco ela tem uma recaída novamente. Doutora Olga, sim. Essa dificuldade que os pais têm de enterrar mesmo os seus filhos, né? Esse trauma, ele permanece, ou seja, não é só, muitas vezes não é só a família que consegue dar uma solução, ou pelo menos consegue dar um direcionamento. Essas pessoas, efetivamente, elas precisam de um acompanhamento psicológico, ou seja, quanto tempo isso pode durar, doutora? Olha, em muitos casos, a própria pessoa supera a sua dor. Mas se você percebe que ela continua sofrendo ao longo dos dias, ao longo dos meses, se ela está desenvolvendo depressão, ansiedade, aí sim ela precisa de um acompanhamento psicológico para superar essa perda. Como eu disse, de repente essa pessoa é tão importante que ela perdeu na vida dela que ela perde a referência de vida. Então o acompanhamento psicológico se faz necessário nesse momento. Mas na grande maioria das vezes, só o acolhimento dos amigos, dos familiares, das pessoas queridas já colabora para que essa pessoa vá superando esse luto aos poucos. É importante salientar, desculpem, que o luto faz parte desse processo. E esse luto, ele varia em torno de 1 ano, no mínimo, para os pais que perdem os filhos. Então, é normal, durante esse tempo, a pessoa ter oscilações. Agora, se a pessoa se abate mesmo, se ela se entrega, se ela não quer comer, não quer viver, vive trancada dentro do quarto, não aceita de forma alguma essa perda, então ela precisa de um tratamento psicológico, sim. Tá certo. Doutora Olga, eu quero agradecer novamente a sua participação aqui no Revista da Cidade. Realmente os familiares precisam ter uma estrutura emocional, se é que neste momento esse tipo de coisa exista. Muito obrigada pelas informações. Espero vê-la aqui no programa em breve. Obrigada, viu? Obrigada. Um abraço para você e a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam entes queridos nessa tragédia. Sim, sim, de todos nós. Obrigada, doutora Olga. Você sabe que no processo de vitimização, uma das coisas que efetivamente ela dão solução e dão resultado para que os pais acabem aceitando aquela situação, uma delas é a punição dos responsáveis. E aí vem a frustração, porque quando você efetivamente não consegue punir os responsáveis, a pessoa sofre muito mais tempo. Aquela emoção, não tem nem como. Daqui a pouco nós vamos continuar com o doutor Eduardo, tem muito para falar dos erros também que nós estávamos citando
visitando. Tem muita coisa ainda para falar. Espera um pouquinho, aguarda um minuto, doutor Eduardo. Vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Leite. Nós estamos falando sobre a tragédia que aconteceu no domingo. Infelizmente aconteceu. E estávamos falando dos erros, né? É uma ordem justa que você tinha falado, uma porta somente de saída, a capacidade maior, eles receberam mais pessoas, mais jovens que deveriam, isso também, alvará também, que você tinha falado. Como é que na verdade se estabelece a capacidade de uma casa? É por metro quadrado, ou seja, então se faz uma dimensão da casa noturna e se estabelece qual é a capacidade efetiva daquela casa. Eles tinham falado que tinha capacidade de 1.000 pessoas. O que na verdade determina é justamente o alvará de funcionamento, ou seja, o alvará que autoriza o funcionamento de acordo com a estrutura, porque não adianta, imagina você colocar 1.500 pessoas, todas elas deverão sair, havendo um problema como houve lá em Santa Maria, todas elas deverão sair no mesmo momento, ou seja, em questão de minuto, 1 minuto e meio, você vê, 2 minutos foi o tempo para poder, porque teve pessoas que foram pisoteadas pela falta de quê? Por falta de saída de emergência. Outras acabaram entrando no banheiro achando que era a saída de emergência, porque só tinha uma saída, morreram por asfixia. As outras morreram também por asfixia, quase na porta, porque a porta se encontrava fechada. Então eu diria que é uma sucessão. Nós temos imagem inclusive da casa, você vê do croquis da casa. Então ela a capacidade é determinada não só pela metragem quadrada, mas sobretudo pela área de fuga, né? Porque não há a menor possibilidade. Então eu vejo aí e o que eu vejo de mais grave realmente, não só essa questão, mas sobretudo a utilização de shows pirotécnicos. Isso é quase certo que possa ocorrer um incêndio, entendeu? Então esse é o problema maior. Ainda mais que tem esse isolamento. Lógico, e não adianta simplesmente o proprietário falar, não, olha, a casa estava em ordem ou alguma... Não tinha nada em ordem, essa que é a grande verdade. O grande dificuldade que o brasileiro tem é de enfrentar o erro, entendeu? Então não se enfrenta o erro. Aqui nós temos uma sucessão de erros em 2 acidentes que eu já citei e nós temos a outra, porque todas as demais tragédias que ocorreram nesses últimos anos, desde 1961, que foi inclusive noticiado por todos os jornais, ou quase todos os jornais, nós tivemos aí, são tragédias naturais, entendeu? É diferente uma tragédia natural e uma tragédia provocada pelo homem. Inclusive nós temos em linha o Major Casaça do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Major, tudo bem? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela sua participação. Em situações de incêndio, qual é a atitude que a pessoa tem que tomar? Olha, primeiramente, no caso de locais de reunião de público, que é o foco hoje, né? Ter os funcionários ser devidamente treinados. O treinamento começa pelo acionamento do Corpo de Bombeiros. Então, qualquer irregularidade, qualquer sinal de princípio de incêndio, é ligar 193. Então já aciona 193, porque hoje, com o trânsito, é difícil você deslocar de uma forma muito rápida uma viatura, um caminhão de combate a incêndio. Então isso já ajuda muito na parte tanto de salvamento, que é o principal, e a parte do controle de incêndio. Sim. O outro fato, eles têm que estar treinados em 2 situações. Primeiro, no abandono da edificação. Você tem que ter técnicas, metodologias de abandonar a edificação de uma forma segura. Então, o que acontece? Por meio da sinalização das saídas de emergência, o dimensionamento correto das saídas de emergência que vão luz, as portas, barra antipânico, sinalização, iluminação de emergência. Então, todos esses fatores contribuem para que você consiga, num princípio de incêndio, abandonar o prédio. O outro foco do treinamento é o combate a princípio de incêndio, né? O incêndio ele não começa grande, ele sempre começa pequeno. Se você tiver os meios de combate a incêndio na edificação bem dimensionados, você conseguirá dar um atendimento combater esse princípio de incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros hoje, a gente tem uma instrução técnica, que a nossa legislação ela é bem completa. Tem uma instrução técnica que trabalha com controle de materiais de acabamento e revestimento. O que é isso?
é justamente para esses locais que tem reunião de público, você ter um controle do teto, do material que você reveste o teto e que reveste as paredes. O que é isso? A gente, aqui em São Paulo, a gente exige uma RT do responsável técnico, que o responsável pelo projeto, o responsável pela vistoria, onde esse material tem uma classificação. Classe 1 é material incombustível, então o material de acabamento é incombustível, parede, teto, incombustíveis. E o máximo que pode ter é a classe 2A. O que é a classe 2A? A classe 2A é um material que você tem lá no teto, de revestimento de teto e revestimento de parede, onde você tem uma fonte de ignição, você tem um princípio, um foco de incêndio, que você colocando nesse material, ele não vai pegar fogo. Então o que acontece? Você acende ali o isqueiro, deixa queimando, ele vai carbonizar, e você tirar a fonte de ignição, ele não vai pegar fogo, a chama não se mantém. Então isso para teto e parede. Então a classificação vai de 1 a 5, na classe 1 e na classe 2A é o que nós aceitamos para revestimento para esse tipo de edificação. Major, só aproveitando aí a explicação do senhor aí com relação ao revestimento de parede, eu acho que o que as pessoas querem ouvir efetivamente é essa questão do show pirotécnico dentro de uma boate, aonde você tem não só o teto revestido com aquela, para poder manter a questão acústica, e que você já explicou, o Major já explicou aí que fica, ou seja, transforma-se em carvão, mas não pega fogo. E a questão de concentração de fumaça, ou seja, os equipamentos necessários para poder para sugar essa fumaça. Enfim, eu gostaria como é que o senhor vê essa questão de show pirotécnico dentro de boates, que eu acho que é o maior problema que nós enfrentamos hoje, Major? Olha, é muito importante essa pergunta sua pelo seguinte: aqui nós do Corpo de Bombeiros, nós não autorizamos show pirotécnico indoor, que é a palavra que está na moda, que é a palavra correta nesse aspecto. E mesmo quando tem esse show indoor, ele é um show controlado. Então, às vezes é uma chuvinha de prata com 1 metro de altura, tudo. Mas o Corpo de Bombeiros, a gente não se manifesta a respeito de show pirotécnico indoor, ou seja, dentro da edificação. Cabe tem um departamento da Polícia Civil que chama Departamento de Produtos Controlados da Polícia Civil. Eles que se manifestam para esse tipo de evento, tá? Mas de qualquer forma, o Corpo de Bombeiros, a gente aprova a edificação como um todo e não autoriza qualquer tipo de evento pirotécnico dentro da edificação, principalmente local de reunião de público. O senhor vê como, por exemplo, a proibição de shows pirotécnicos dentro de casa noturna seria uma solução para poder, pelo menos, esse tipo de tragédia não ocorrer, Major? O show pirotécnico é assim: você tem material combustível dentro de uma edificação, se não atender, por exemplo, esses parâmetros que eu te falei da norma. Havendo material combustível lá dentro, você tendo uma fonte de ignição, o oxigênio está presente no ar. Essa reação em cadeia é aquela mistura explosiva, né? Onde vai acontecer realmente o incêndio. Você tem material combustível, você tem fonte de ignição, que nada mais é que fagulhas é fogo, né? Fagulhas. Em contato com o material combustível, pega fogo. E como você tem o oxigênio que faz o incêndio acontecer, o fogo alimenta o fogo, você vai ter um princípio de incêndio. Isso é notório, né? Tá certo. Major, eu quero agradecer a sua participação aqui no Revista da Cidade, ficou muito claro, muito obrigada mesmo. E é lamentável, né? Nós estávamos falando sobre isso, é lamentável, não tem nem o que dizer. Obrigada mesmo pela sua participação. Um bom dia para você. Um bom dia. E só mais uma questão. Claro. Sempre, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Se não conseguir, na sua cidade, não tiver Corpo de Bombeiros, você não conseguir falar pelo 93 por linhas congestionadas, que às vezes num grande alagamento em São Paulo que acontece, você liga 190 também, que o Corpo de Bombeiros ele faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Tá certo, Tá, Major. joia? Muito obrigado. Obrigada, bom dia, obrigada. Bom dia, Major. Vamos continuar a falar? Então, o que eu vejo, Marise, com relação a essa questão do show pirotécnico, que as pessoas às vezes elas extrapolam. Assim como existe a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, esse show de pirotécnico definitivamente ele tem que acabar dentro dessas baladas, porque isso foi provocado em função desse show pirotécnico. Sim. Então, é óbvio, imagina uma concentração de 1.000 e poucas pessoas, onde você vai fazer um show pirotécnico que é onde pega fogo. Então, esse é o maior problema. Por isso que eu falo que às vezes o Brasil, ele não tem a capacidade de punir, ele não tem a capacidade de fiscalizar, não tem a capacidade de dar o exemplo em função disso, porque os órgãos públicos que são responsáveis e, sobretudo, o dono da casa. Então, como eu disse, me preocupa muito, me deixa bastante apreensivo quando você tem tragédias dessa magnitude, tragédias dessa dimensão, como os dois maiores acidentes que nós tivemos da aviação, e que efetivamente você não chega a uma punição, né? Ou seja, não adianta você pegar onde morrem 199 pessoas num aeroporto como Congonhas, né? E aí de repente o Ministério Público Federal oferece uma denúncia de atentado à segurança de voo. Aquilo não é atentado à segurança de voo. Sim. Aquilo na verdade é uma cadeia, é um crime de homicídio praticado em cadeia. Claro. E isso que aconteceu aqui em Santa Maria é a mesma coisa. É uma tragédia, são homicídios praticados em cadeia, e as pessoas têm que ser efetivamente punidas por isso. Em qualquer outro país, principalmente dos Estados Unidos, obviamente essas pessoas estariam todas elas presas, todas detidas, né? Sim, até daqui a pouco eu quero saber sobre isso. Eu acredito que todos de casa querem saber o que pode acontecer com os responsáveis da tragédia. Doutor Eduardo, continue aqui, que eu já volto, que é muito interessante saber e já penalizar e saber exatamente o que vai acontecer. Vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Leite. Nós estamos falando da tragédia, de tudo que aconteceu, infelizmente, e agora saber o que vai acontecer com os responsáveis. Qual é o tipo de pena? Olha, Marisa, acabamos de saber agora que o dono da boate teve a prisão já decretada e mais 2 músicos já foram detidos. Ou seja, 3 pessoas até agora, me parece que somente um dos donos, né? Porque tem um outro dono também que provavelmente ou está foragido ou efetivamente ainda não foi decretada a prisão dele. Mas isso é ação, ou seja, ação imediata. E não adianta chegar lá e pagar lá a fiança e efetivamente já ser colocado em liberdade, tem que ser mantido. Então, se o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Estado, decidir oferecer uma denúncia no homicídio, no dolo eventual, a pessoa pode pegar uma pena de 6 até 30 anos, né? Ou seja, dependendo muito de qualificadoras. Mas o desdobramento dessa tragédia é nesse sentido, fazer com que as pessoas respondam no tribunal do júri pelos crimes de homicídio praticado em cadeia. Ou seja, vai ter uma pena aí, ela pode ser dobrada 3 vezes, porque o crime, você teve aí 200 e poucas pessoas mortas. Então nós temos o crime continuado, que nós chamamos. O que é crime continuado? Responde até 3 vezes a condenação. Então pode chegar a uma pena alta aí para as pessoas responsáveis. Você tinha falado dos meninos da banda, eles podem ser indiciados? Eles foram? Eu não há indiciamento. Há uma prisão e houve uma detenção provisória, né, para poder apurar e saber efetivamente o que aconteceu. Eles podem responder presos ou podem responder em liberdade. Aí vai depender muito do Ministério Público, do juiz decidir. Mas até então, um dos donos já teve a decretada prisão, foi preso inclusive no hospital, já alegou o advogado, e 2 da banda foram detidos, né? Mas eles têm que responder mesmo o crime de homicídio doloso, ou seja, no dolo eventual, assumir o risco de produzir o resultado de morte a partir do momento em que foi permitida ou seja, sem mesmo alvará, os erros foram cometidos, como o próprio Major já explicou, ou seja, as pessoas não estavam, segurança tinham que ajudar a fazer com que as pessoas saíssem, não simplesmente impedi-las de sair enquanto não pagasse a comanda. Então, obviamente, deverão serem responsabilizados, e a pena é alta. Eu acho que isso começa, de uma certa forma,
dá a resposta efetiva e os familiares, queiram ou não queiram, até em função da própria perda, eles já começam a se sentir um pouco mais confortados, né? Em função da morte, passam a enterrar os seus entes queridos de uma outra forma. Por quê? Porque percebe que efetivamente a justiça está sendo feita. Eu acho que isso é a maior demonstração, né, que um país tem que dar, é realmente, efetivamente, fazer com que os responsáveis sejam punidos de acordo com o que está previsto lá no ordenamento jurídico, né, no Código Penal. Eu acho que não tem outra solução senão essa, porque senão esse país não vai endireitar. E não só os donos, mas sobretudo até aqueles que estão investidos na função pública, que deveria de fiscalizar, também deverão ser responsabilizados. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos nessa tragédia deverão ser efetivamente responsabilizados. Tá certo, doutor Eduardo, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, os esclarecimentos, e fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho aqui do nosso programa, do Revista da Cidade, a todos os familiares. Muito obrigada, doutor Eduardo. Vamos continuar acompanhando aí de perto isso. Sim, obrigada. Dá um beijo. Até mais.